Entre a história e o sobrenatural nos campos de batalha, a Guerra Civil Americana foi um período de intensa brutalidade e sofrimento, marcado por inúmeras histórias de heroísmo, perda e resiliência. Em meio à realidade crua dos campos de batalha, emergiu um tipo diferente de narrativa, menos a lenda do soldado fantasma. Relatos esparsos, muitas vezes sussurrados em torno de fogueiras e transmitidos de geração em geração, descrevem a aparição misteriosa de um soldado que surgia em momentos cruciais de combate, lutava bravamente ao lado de um dos exércitos, e então desaparecia sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Este roteiro explorará os relatos e as lendas em torno dessa figura enigmática, buscando entender o que essas histórias representam no contexto da guerra e da imaginação popular. Os relatos, fragmentos de memórias e testemunhos. Os relatos sobre o soldado fantasma não são documentos históricos oficiais, mas sim fragmentos de memórias, histórias contadas por veteranos e lendas locais. Características comuns. Embora os detalhes variem, alguns elementos se repetem nas descrições do soldado. Aparência em comum, muitas vezes descrito como excepcionalmente alto ou magro, com um olhar penetrante ou um semblante de tristeza profunda. Algumas versões mencionam que suas roupas pareciam gastas ou de um estilo ligeiramente diferente dos uniformes padrão. Habilidade de combate. Relatos frequentemente o descrevem como um lutador formidável, capaz de feitos de bravura incomuns, como impedir avanços inimigos sozinho ou resgatar companheiros em perigo extremo. Neutralidade misteriosa. Curiosamente, o soldado nunca se declarava explicitamente como pertencente à União ou à Confederação. Ele simplesmente aparecia onde a luta era mais intensa e ajudava o lado que parecia estar em maior desvantagem naquele momento específico. Desaparecimento inexplicável. Após a batalha, ou em meio ao combate, o soldado sumia repentinamente, sem ser visto se retirando, ou sendo encontrado entre os feridos ou mortos. Buscas posteriores nunca revelavam seu paradeiro. Locais das aparições. As lendas situam as aparições do soldado fantasma em diversos campos de batalha importantes da Guerra Civil, incluindo Gettysburg, Antietam, Shiloh e Fredericksburg. No entanto, não há uma concentração específica em um único local. Testemunhos orais. A maioria dos relatos são de natureza oral, transmitidos por famílias de veteranos ou registrados por folcloristas ao longo dos anos. É difícil verificar a autenticidade desses testemunhos, mas sua persistência sugere uma crença subjacente. As possíveis explicações, do racional ao sobrenatural. A natureza misteriosa do soldado fantasma naturalmente levou a diversas interpretações e teorias. Erros de memória e sugestão. Em meio ao caos e ao trauma da guerra, as memórias podem se tornar turvas e distorcidas. A sugestão e a influência de histórias já existentes poderiam ter levado a relatos semelhantes. Confusão e identidade troca. Soldados desconhecidos ou de unidades distantes poderiam ter sido confundidos com uma figura misteriosa, especialmente em meio à fumaça e à confusão do combate. Lendas de moral e inspiração. As histórias do soldado fantasma podem ter surgido como lendas criadas para elevar o moral das tropas, inspirando coragem e a crença em uma força protetora ou um espírito da batalha. Personificações da morte ou do destino. Em um período de perda e sofrimento em massa, o soldado fantasma poderia ser interpretado como uma personificação da própria morte, rondando os campos de batalha, ou como uma manifestação do destino, intervindo nos momentos cruciais. Manifestações sobrenaturais. A interpretação mais literal e folclórica é que o soldado fantasma era um espírito ou fantasma de um soldado falecido, preso ao local da batalha ou destinado a vagar pelos campos de conflito. O significado da lenda. Fé, esperança e o inexplicável na guerra, independentemente de sua origem factual. A lenda do soldado fantasma possui um significado cultural e psicológico importante: consolo e esperança para os soldados e suas famílias. A ideia de uma figura benevolente que aparecia para ajudar os necessitados poderia ter oferecido algum consolo e esperança em meio ao horror da guerra. Explicação para eventos inexplicáveis. Em batalhas caóticas, eventos inexplicáveis como uma virada repentina no curso do combate ou o resgate improvável de um soldado poderiam ser atribuídos à intervenção do soldado fantasma. Reflexão sobre a neutralidade e o sofrimento universal. A natureza neutra do soldado, ajudando ambos os lados em momentos de desvantagem, pode ser interpretada como uma reflexão sobre o sofrimento universal e a futilidade do conflito fratricida. A persistência do folclore. A longevidade da lenda demonstra o poder das histórias e do folclore em moldar a memória coletiva de eventos históricos, especialmente aqueles carregados de trauma e emoção, paralelos em outras guerras e culturas. O conceito de figuras misteriosas ou espectrais que aparecem em batalhas
não é exclusivo da Guerra Civil Americana. Histórias semelhantes podem ser encontradas em outras guerras e culturas, sugerindo uma necessidade humana fundamental de encontrar significado ou conforto em meio ao caos e à violência. Anjos de Mons. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve relatos de figuras angelicais que teriam protegido soldados britânicos na Batalha de Mons. Heróis misteriosos em lendas de batalha. Em diversas culturas, lendas narram a aparição de guerreiros desconhecidos que ajudam em momentos de crise e depois desaparecem. Uma história que permanece viva. A lenda do soldado fantasma da Guerra Civil Americana pode nunca ter uma explicação definitiva. Se ele foi um produto da imaginação fértil em tempos de guerra, um erro de percepção coletiva, ou algo mais misterioso, sua história continua a fascinar e a intrigar. Ela serve como um lembrete de que a história não é feita apenas de fatos e documentos, mas também de crenças, medos e a necessidade humana de encontrar sentido nos eventos, mesmo nos mais sombrios. O soldado fantasma permanece como um espectro na memória da Guerra Civil, um símbolo da esperança, do inexplicável e da persistente busca por significado nos campos de batalha da história.